Até o presente momento, fizemos a capa e a lombada, que faziam parte da primeira seção de meu documento, cujo nome são elementos externos. Se eu for no meu documento do Word, eu tenho a minha capa e tenho o meu dorso. E a quebra de seção que representa estes elementos externos. A partir de agora, estarei trabalhando com os elementos do pré-texto, que seriam a outra seção. Neste caso, segundo o manual dos trabalhos de graduação que a FATEC sugere, os elementos pré-textuais são elementos que antecedem o texto, oferecendo informações que auxiliam o leitor na identificação e utilização do trabalho. O primeiro elemento pré-textual é a folha de rosto, que contém as informações necessárias à identificação do trabalho e deve ser elaborada seguindo as informações: autor, título e subtítulo, natureza do trabalho composta pelo tipo de trabalho, se é um trabalho de graduação, se é uma monografia, uma dissertação ou tese, seguido do objetivo, requisito parcial para obtenção do grau obtido, nome da instituição de ensino e departamento, o nome do orientador, se tiver um co-orientador também deve estar listado, o local é a cidade e o ano que está sendo apresentado ao trabalho. Observação: a natureza do trabalho deve ser alinhada no meio da página para que a margem à direita, no verso da folha de rosto, deve ser colocada a ficha catalográfica, que será elaborada pelo aluno, que deve ser incluída no final, após a aprovação do trabalho da banca. Neste caso, este é o modelo. Nele temos o nome, o título do trabalho e o subtítulo, o trabalho em si, trabalho de graduação, no caso a que se refere, para a conclusão do curso, e o professor orientador, mais a cidade e o ano. Vou na minha monografia e aonde eu tenho como folha de rosto, eu vou estar agora aumentando a visualização. E na folha de rosto eu vou estar colando as informações. Neste caso, o nome José da Silva deve ser centralizado. Eu venho na aba página inicial, eu poderia estar digitando esse nome, neste caso eu apenas copiei. Na página inicial, na aba página inicial, eu vou em centralizar. E vou estar alterando a fonte para Arial, que é o padrão que estou usando, e o tamanho 14. Vou ver qual foi o tamanho que usei aqui. Fonte Arial 14. É a mesma fonte que eu usei na capa. Fonte Arial, tamanho 14. Título. Olhando na monografia, eu tenho vários espaços que me separam o nome do título. Neste caso, eu vou na monografia que estou fazendo e depois de um nome digitado, eu vou dar alguns enters. Repare que na régua eu tenho mais ou menos a dimensão. A minha folha tem um espaço para ser usado de 24 centímetros basicamente. E eu aqui estou mais ou menos o 12, que seria basicamente a metade. O título do trabalho de graduação, ele também tem que ser a fonte Arial e também tem que estar com o tamanho 14. E ele também deve estar centralizado. Depois, voltando
ao trabalho, eu tenho alguns espaços entre o título e a definição de que tipo de trabalho é. Neste caso, eu vou colocar como se fossem 3 espaços. Volto no Word. Depois do título, eu vou teclar Enter. Esse trabalho apresentado na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos para a conclusão do curso de agronegócio, professor orientador. Neste caso, eu vou ter que definir que ele virá mais ou menos ao centro da folha. Como esses títulos estão centralizados, os caracteres não imprimíveis, eu tenho uma noção que o meio da folha, mais ou menos, estaria entre 8 centímetros. Eu preciso jogar esses textos, 8 centímetros, com o tipo de fonte Arial. Nesse caso, estou fazendo para todos. Eu selecionei todo o texto que eu desejo, escolhi a fonte, venho, escolho o tamanho. Neste caso, agora eu posso estar vindo no parágrafo. O recuo à esquerda, eu vou colocar um recuo de 8 centímetros. E vou verificar como ele vai ficar. 8 centímetros, clico em OK. Vou à minha monografia. Repare que esse texto ele está justificado. Ele está alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Voltando ao Word, o trabalho foi selecionado e ele marca como se estivesse justificado, mas repare que não está funcionando. Neste caso, eu vou ao parágrafo e venho no alinhamento justificado. Ao tentar transformar o texto, trabalho de graduação apresentado na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, ele não estava ficando com alinhamento justificado, porque esse texto foi copiado. Se eu tivesse digitado ele, feito a formatação do parágrafo, como estávamos fazendo, vindo nesta opção e colocando o recuo de 8 centímetros, clicando em OK, repare que agora ele está alinhado à esquerda e à direita. Como eu copiei ele desta parte de um trabalho feito com o PDF, com a extensão PDF, ele não trouxe o texto formatado. Ele me trouxe um texto cru. E esse texto, sem nenhuma formatação, na hora que eu colei ele aqui, ele não aceitava, certo, a justificar o alinhamento justificado. Como eu fiz para resolver isso? Neste caso de trabalhos que estão com a orientação diferente, o bom seria você, no caso, aumentar o tamanho da letra e clicar na frente das palavras, apertando o Delete. Isso fará com que o texto tire a antiga formatação que estava sendo usada e agora ele passa a aceitar, por exemplo, uma formatação mais correta. Neste caso, eu tirei as formatações do texto, vim no alinhamento que eu gostaria de usar, que é o justificado, vou para configurar o parágrafo e aumento o recuo. Como essas aulas têm a intenção de
de ser um guia, por isso eu estou refazendo esta parte para mostrar. Caso aconteça com vocês, vocês saberão como proceder. Neste caso, agora eu vou apagar. Segundo ainda a norma, esse trabalho ele tem que dar um espaço. Vou fazer aparecer os caracteres não imprimíveis de novo. Esses caracteres, lembrando, estão na aba página inicial. Mostrar tudo. Ourinhos e a data. Repare que no trabalho ele está na penúltima e na última linha. Como eu vou saber isso? Vindo no meu Word, eu reparo que eu tenho caracteres não imprimíveis. Esses dois. Aqui ficará a palavra ourinhos e aqui ficará o ano. Neste caso, o que vou fazer? Eu vou clicar antes de ourinhos e vou dar Enters. Vou teclando Enter. Repare que os caracteres não imprimíveis vão se acabar. A hora que eu tiver o último caractere, pronto. Eu vou selecionar esse texto, vou centralizá-lo. Como ele é um texto, repare que a formatação não ficou tão certa assim. 2012 não está centralizado. Embora ele fale que esteja centralizado, em relação a ourinhos não está. O que vou fazer? Eu vou jogar o 2012 junto com o SP. Vou clicar na frente do SP e apertar Delete. Feito isso agora, quando eu dou um Enter, eu removi a antiga formatação e o Word aceitou. E realmente agora tenho mais informação, que ele parece estar bem mais centralizado. Seleciono o texto. Tem que ser fonte Arial, tamanho 14. Pronto. Neste caso, eu vou diminuir a minha visualização e vou compará-la com o arquivo que eu necessito fazer. Esta comparação repare que no meu caso o trabalho de graduação parece que ficou um pouco pequeno. Eu poderia estar vindo ali e selecionando o texto e aumentando, mas isso de acordo com o padrão que sua faculdade lhe sugerir. Neste caso, eu vou estar voltando no meu arquivo do Word, vou estar aumentando a minha visualização. Vou apagar alguns espaços de cima e vou criar alguns espaços embaixo. Neste caso, o tamanho da minha fonte também está Arial 14. Se a faculdade me permitir, eu poderia colocar um tamanho maior. Se ela não permitir. Neste caso, quando eu aumentei o tamanho, 2012 veio para a linha de baixo. Para consertar esse erro, basta eu apagar um espaço entre o orientador e ourinhos. A hora que eu apagar os espaços, ele vai jogar automaticamente o 2012 que estava embaixo para cima.